Muitos confessam a Cristo, mas vivem como filhos pródigos. Em Marcos, capítulo 7, verso 6, Jesus diz o seguinte, e ele respondendo disse, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É uma realidade de muitos cristãos, é uma realidade de muitas pessoas que estão na casa de Deus, é uma realidade de muitas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Honramos a Deus com as nossas vozes, honramos a Deus com os nossos lábios, honramos a Deus com o nosso modo de ser, com a nossa aparência, mas muitas vezes o coração está longe de Deus. Muitas pessoas que estão perdidas na casa de Deus. Jesus contou essa parábola para mostrar o quanto Deus ama os seus filhos, o quanto Deus nos ama. E não importa aonde você esteja, não importa qual o teu estado, não importa a maneira que você esteja vivendo, Deus continua te amando. Deus continua olhando para você com o olhar de misericórdia. Isaías capítulo 54, verso 10, ele diz, porém a minha benignidade não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Às vezes a gente fica pedindo compaixão dos outros, às vezes a gente fica pedindo que os outros se compadeçam de nós, e Deus é o único que se compadece do meu estado, que se compadece daquilo que eu sou, que se compadece da minha miséria e da minha pecaminosidade. E aí eu queria refletir um pouco em 3 momentos dessa parábola que nos faz pensarmos a nossa vida diante de Deus, porque nós temos momentos que nos afastamos, temos momentos que nos arrependemos e temos momentos que Deus nos restaura. E isso não é só a partir do momento da conversão, é na caminhada. É quando nós caminhamos na sua presença. Primeiro, afastamento. Lucas 15, 12. Pai, dá-me a parte dos meus bens. Pai, dá-me a parte dos meus bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Então o filho mais novo, ele pede algo que muitas vezes nós também já nos apropriamos. Independência de Deus. Nós queremos viver a parte de Deus, nós queremos viver independente de Deus. E quando é que eu faço isso? Todas as vezes que você se depara com uma exortação da palavra de Deus, e você coloca o dedo na cara de Deus e diz não. Todas as vezes que você recusa a palavra de Deus, você está dizendo, eu vivo independente de Deus, eu não preciso de Deus, eu não preciso da exortação de Deus, eu não preciso do ensino de Deus, queremos viver independente de Deus. Isaías 53, verso 6, o profeta diz que cada um de nós se desviava pelo seu próprio caminho, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e é isso que muitas vezes nós queremos fazer. O caminho está posto, o caminho é Jesus, mas eu não quero andar no caminho de Jesus, eu quero andar no meu próprio caminho. Porque o pecado, irmãos, ele é muito rápido e ele é muito sutil. Os pecadores se afastam de Deus em seus pensamentos. Os pecadores, eles vão se afastando de Deus na sua mente. Quando ele se afasta por total, na verdade ele só está, o corpo respondendo o que a alma já fez há muito tempo. Afastou-se da presença de Deus no campo mental. Quando alguém abandona os caminhos do Senhor, é porque ele já abandonou na mente há muito tempo. Ele já escolheu trilhar o seu próprio caminho há muito tempo. Só era uma questão de tempo para abandonar os caminhos do Senhor. Quando alguém deixa a casa de Deus, quando alguém deixa os caminhos do Senhor, é porque ele já havia desviado-se muito antes. E ele já estava olhando para a ilusão do mundo, que o mundo oferece. A ilusão do mundo promete liberdade, mas entrega escravidão, entrega dor, entrega resultados destruidores da nossa vida. No verso 13, diz que ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente.
E em poucos dias o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longe e ali desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Do ponto de vista puramente espiritual, esse tipo de desperdício representa a exata condição do pecador, que desperdiça a sua vida com coisas banais. O desperdício impensado dos seus dotes, o desperdício impensado da sua paz, o desperdício impensado da sua caminhada de vida. Deus nos deu uma coisa nesse mundo que é extremamente valiosa: o tempo. A única coisa que eu e você temos na vida e que recebemos de Deus foi o tempo. Você não tem outra coisa na vida que não seja o tempo. Até o que eu penso que é meu, que é o corpo, vai ficar. Mas nós desperdiçamos o nosso tempo. Nós entregamos o nosso tempo às pessoas. O tempo ele é tão valioso que o trabalho, nós vendemos o tempo. Você ganha por hora. E o tempo é algo extremamente valioso. E nós esquecemos de tirar tempo para Deus. Nós esquecemos de tirar tempo para orar. Nós esquecemos de tirar tempo para nos colocarmos na presença de Deus. E nós dedicamos o nosso tempo às mídias sociais. Nós dedicamos o tempo e o tempo parece que nem existe quando nós estamos diante de um bom filme, diante de vídeos do Facebook, do YouTube, e a gente vai desperdiçando o nosso tempo. E daqui a pouco nós queremos voltar ao tempo, e o tempo não volta mais. É o desperdício da vida. Desperdiçamos a nossa paz. A paz é algo extraordinário, que todos nós deveríamos ter dentro de nós pulsando. Porque isso é uma promessa de Cristo. Eu vos deixo a minha paz eu vos dou. Deus diz que o pensamento dele a meu respeito é pensamento de paz. Eu é que sei que pensamento é a respeito de vós, pensamento de paz e não de morte. E não há algo melhor do que ter paz. E eu recebi de Deus essa paz. Só que eu deixo com que a minha paz seja retirada. Porque você olhou para mim. Porque você não gostou do meu paletó. Porque você não gostou do meu óculos. Porque você não gostou do meu cabelo. E a gente vai criando guerra e mais guerra. Criamos guerra com o nosso cônjuge, criamos guerra com os nossos filhos, criamos guerra com os nossos patrões, criamos guerra com os nossos empregados, criamos guerra com os nossos irmãos em Cristo, criamos guerra com os nossos vizinhos e transformamos a vida num campo de batalha. E Deus está dizendo: eu te dei paz, eu te chamei para viver em paz, eu te chamei para estar em paz. Viva em paz. E aí muitas vezes nós desperdiçamos a paz que Deus nos deu com guerras desnecessárias, com lutas desnecessárias. Desperdiçamos a nossa saúde, desperdiçamos o nosso vigor físico, desperdiçamos aquilo que é mais precioso, a vida. Desperdiçamos a nossa saúde física, desperdiçamos a nossa saúde mental, e nós vamos desperdiçando, e a vida se torna um desperdício. E quando nós chegamos ao final dela, nós estamos sofrendo. Não porque estamos morrendo, mas porque não aprendemos a viver. Mas porque não soubemos viver. Mas porque não fomos capazes de viver bem. Esse jovem, ele vai e viaja para outro país. O viajar para outro país é distanciar-se de Deus. Esse jovem levou para longe de si mesmo, impedindo a graça e a misericórdia de Deus sobre a sua vida. E quando nós estamos longe de Deus, nós não conhecemos mais a Deus. Nós passamos a ignorar a Deus. Isaías capítulo 1, verso 3 diz o seguinte: o boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. E muitas vezes nós agimos dessa maneira. Nós não entendemos as coisas de Deus. Nós não compreendemos o que Deus quer para a nossa vida. Embora esteja claro, límpido na nossa frente, nós não aceitamos aquilo que Deus tem para nós. Nós, seres humanos, somos os únicos seres da criação que desafiamos Deus.
que colocamos o dedo no nariz de Deus e dizemos para Deus que vai ser do nosso jeito e não do jeito dele. Quando Deus dá ordem, a natureza obedece. Quando Deus mandou o mar se abrir, o mar se abriu. Quando Deus mandou corvos alimentar Elias, os corvos foram alimentar Elias. Quando Deus determinou que o vento e o mar cessassem, eles obedeceram. Quando Deus determinou que a enfermidade abandonasse o corpo, a enfermidade abandonou. Quando Ele ordenou que a alma voltasse ao corpo que estava morto, aquela alma obedeceu e voltou. Mas nós somos os únicos seres da natureza que desafiamos Deus, que confrontamos Deus e que queremos, achamos que podemos viver sem Deus. Quantas vezes nós buscamos satisfação longe da vontade de Deus? Quantas vezes nós buscamos a satisfação naquilo que não é Deus, naquilo que não pode preencher o meu íntimo e o meu interior? Quantas vezes nós fazemos isso na nossa caminhada?